Tá vendo, Vini? Olá! E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui de novo. Olá, olá! Tá. Estamos na Escola de Alquimia. Acabamos a aula de encerramento dos módulos 1, 2 e 3. 2 horas falando sem parar. E agora mais uma com vocês. Mas muito felizes, né, Joel? Muito felizes. Eu quero é meu 13º. A gente tem, nem sabemos o que é que a gente vai... A gente tem que continuar a live de quarta-feira passada, né? Qual foi? Foi dos alquimistas. Foi maravilhosa. A gente falou mais do Nicolas Flamel. Aí ficou de falar hoje sobre o Paracelsus, um pouco da história do Paracelsus que a gente não conseguiu falar. Podemos falar também um pouco do John Dee, do Nicolas Tesla. Paracelsus é uma figura, porque inclusive ele conseguiu a façanha de de participar das PICs, né, o Ministério da Saúde. Quando ele criou as PICs, ele citou Paracelsus. Eu acho que eles citaram Paracelsus, eles não sabem nada a respeito de Paracelsus, mas eles terminaram citando. Eu achei muito lindo isso, eu achei muito interessante, porque se fez jus a uma figura, a um médico, a um alquimista que viveu há 450 anos atrás, né? Se fez jus, fez justiça a esse cara, que esse cara é um gênio, ele é de uma genialidade absurda. O Paracelsus, ele escreveu mais de 200 obras, foram 218, 220 obras sobre a medicina. Você acredita? 220 livros de medicina. Desses tantos livros, 18 eles estudaram, né? Muito desse trabalho feito de estudos foi feito na Inglaterra, principalmente na Alemanha, na Suíça, né, que é a terra dele, na Itália. Só conseguiram desvendar uns 18 trabalhos. Mais de 200 livros dele estão hoje na biblioteca da rainha da Inglaterra, e assim eles não sabem nem o que aquilo significa. Então o cara... Ele escrevia em códigos, né? Ele Duas línguas, né? Latim, alemão. Ele é uma figura. Paracelsus, tentaram matar Paracelsus várias vezes. Ele sofreu várias tentativas de assassinato. Por que, Joel? Porque ele era louco. Ele era revolucionário, né? Ele enfrentava os alquimistas, o status quo, né? Que ele dizia que eram fazedores de xixi. Eles chamavam isso, porque tinham descoberto o ácido úrico na época. Então ele falava que eles eram todos fazedores de xixi. Ele encarou muito a Inquisição na época. Ele encarava, ele não tinha medo. E da medicina, né? E os médicos, né? Ele praticamente foi expulso de todas as universidades que ele deu aulas, né? Ele foi expulso. Agora, ele não foi expulso pelo que ele sabia ou porque ele era uma pessoa difícil de se relacionar. Sim. Ele foi expulso porque ele queria dar aula a todo mundo. E só quem podia estudar medicina eram os nobres. Somente nobre podia estudar medicina. Ao pobre era proibido o estudo da medicina, e também as mulheres não podiam estudar medicina. Era como uma heresia. Inclusive as que tentavam fazer estudo da medicina, elas eram queimadas, elas eram condenadas como bruxas, como hereges. E até a época da Revolução Francesa, 1700 e pouco, ainda as mulheres não podiam ser médicas. Então isso é um absurdo, né? E ele ia em praça pública e ele pregava a medicina, ele falava, ele dava aula de medicina a jovens em praça pública. E aí ele causou um fuzuê, né? Ele causou um pandemônio agindo dessa maneira. O pai dele era médico também. Um grande médico, o pai dele. O pai dele é um grande médico. Mas ele foi rejeitado pelo pai por causa desse... Não, mas o pai amava Paracelsus. E Paracelsus tem uma coisa muito interessante a respeito dele, é que muitos documentos
quando você lê a respeito da vida de Paracelso, indicava que ele era afeminado, efeminado. Então, falavam que ele, insinuavam, né, que ele era homossexual. Imagina, naquela época nem a palavra, né, homossexual existia, né? Que ele fazia o pecado nefano, né, que a igreja, que era quando era sodomita, né, que ele era um sodomita, tal. E uma coisa muito interessante, ele nunca se relacionou com ninguém, mas ele escrevia cartas de amor. Já pegaram cartas de amor de Paracelso para uma mulher, mas assim, ninguém sabe quem era essa figura. E uma coisa muito interessante, na época que lançaram aqui no Brasil aquela revista super interessante, a terceira revista, eu acho, eu vi também. Você lembra disso? A terceira revista, a capa foi Paracelsus. Ele veio com uma reportagem gigante. Por quê? Porque naquela época eles exumaram o corpo de Paracelso, e quando exumaram, que o cara colocou os ossos, né, e foi montando o esqueleto, ele falou: não, mas espera aí, isso aqui não pode ser Paracelso. Ele disse: não, porque isso aqui é uma ossatura de mulher. E aí eles começaram a estudar Paracelso e descobriram que Paracelso, pelo DNA, né, pelos estudos que eles fizeram nos ossos, ele era hermafrodita. Que interessante. Então ele era um homem por fora, mas ele tinha útero e ovário dentro dele. Uma conexão total com o Akhenaton, né? Nossa, total. Inclusive ele tinha um quadril muito grande. Muito grande. Ele tinha uma deformidade no corpo, porque ele tinha um corpo de mulher, né? Ele tinha uma cintura fina e um quadril grande. E era brabo, que nem um macho. Não era nada feminino. Ele andava armado. E Paracelso, ele foi um dos poucos alquimistas, né, que ajudou um mais importantes alquimistas, que ajudou a construir a tabela periódica. E quando eles estavam, já tinham 70 elementos na tabela periódica, ele ficava brigando com os alquimistas da época, que já estavam organizando a tabela periódica, né, e dando os números atômicos e tudo. Nessa época nem como é que eles fizeram chegar à conclusão que aquilo ali tinha 50 elétrons em volta do núcleo, com tantos prótons. E eles começaram a organizar, e ele falou: olha, tem uma coisa errada aqui na tabela. O hidrogênio, ele é o número 1 da tabela. E durante um tempo ele foi ridicularizado, né? Porque a tabela periódica, o primeiro elemento é hidrogênio. Então ele tinha uma visão, ele era um cara tão incrível, assim, a genialidade dele, que ele realmente merece estar citado na Pix, né, como um grande médico alquimista da Idade Média. E ele fez grandes trabalhos. E é um dos que mais te influenciam, né, Joel? Ele me influencia Muitos dos bastante. tratados que a gente tem hoje na EDALC, na Escola de Alquimia, foram inspirações do Paracelso para o Joel. Inclusive, eu tenho um orgulho muito pessoal, da matriz, que Paracelso, ele escreveu sobre a matriz, mas ele tinha uma frustração. Explica o que é a matriz. É a matriz feminina, né? O órgão que a mulher carrega, que é exatamente o teletransporter, né? Do espírito, para ele vir na matéria, dentro da mulher, ele tem que passar pela matriz. Então Paracelso, ele discutia muito isso na época. Ele dizia: vocês não podem atender uma mulher como se atende o homem, porque a mulher tem a matriz. Então ele desenvolveu um postulado onde ele fala, né, disso, mas ele não criou um remédio para a matriz. E aí eu tenho esse orgulho pessoal, que é eu ter estudado esse postulado dele e soube também influência dele, inspiração dele. Eu fiz o remédio da matriz, né? Então eu e o Paracelso, a gente se deu muito bem, porque ele fez um estudo 450 anos atrás, e eu concluí esse estudo e fiz essa fórmula da matriz, que eu acho que toda mulher tem que tomar. Toda mulher tem que tomar. Tem que tomar. Maravilhoso. A gente vai falar sobre a matriz com vocês em breve. Em um desses encontros, pode ser a próxima quarta. Realmente porque a menina é muito linda. É fundamental.
E ele, quando ele faleceu, ele falou, né, sobre isso, não foi, Joel? A frustração dele. É uma coisa muito legal do Paracelsus, é que existem, por exemplo, tudo que eu estou citando tem escrito em documentos, vocês podem pesquisar. Mas Paracelsus tem uma Fala coisa... o nome dele primeiro e por que ele chama Paracelsus. Na realidade é porque tem a ver com Celso, né, que é um outro grande método. Ele dizia, ele que se deu, que ele era melhor do que Celso, então ele era Paracelsus, era além de Celso, entendeu? Então ele era uma figura. Ele era uma figura. E ele tem uma coisa interessante, que todos os amigos dele, ele colhia gotas de sangue. Isso é surpreendente mesmo. Isso parece lenda urbana. Parece uma lenda, né? Ele colhia gotas de sangue e ele plantava esse sangue em pequenos vasos. Redomas, né? Pequenas retortas de vidro. E esse sangue era plantado numa terra virgem, que inclusive dizem que ele pegava essa terra naqueles mesmos bosques que entrou Beethoven. Quando na época de Beethoven ele entrava naqueles bosques fechados, tinha aquela terra virgem, diziam que ele pegou dessas regiões, onde Beethoven também entrava e inclusive se inspirou com muitas sinfonias, né? E ele plantava esse sangue, e quando ele queria ter notícias desses amigos, então ele se trancava no laboratório, e ali naquele fogo do forno, naquelas brasas do forno, ele aquecia esses reservatórios que tinha aquela terra com aquelas gotas de sangue. Ele aquecia, e aí ele começava a perceber que ali no meio daquele vidro, né, quando ele começava a embaçar por causa da umidade da terra e do fogo, né, que aquecia, ele começava a ver espectros, e dependendo do espectro que saía dali, ele dizia: o meu amigo não está bem, eu preciso acudir esse cara porque ele não está bem. E é muito interessante, porque a Inquisição na época, das várias vezes que ameaçou Paracelsus, existia na época um inquisidor que ele perseguiu muito Paracelsus, e ele era muito doido para pegar Paracelsus. Então isso obrigou, por exemplo, a Paracelsus a viajar, porque Paracelsus tratava na época o Papa e a família do Papa. Então ele ajudava. Então o Papa mesmo avisava ele: fulano vai te pegar aí na Bavária. Aí ele fugia, aí ele ia para a França. Ele dizia: meu amigo quer te pegar aí na França. Aí ele ia para a Itália. Então, dependendo de onde o Papa avisava Paracelsus, aí ele fugia. E é claro que, como ele foi um dos alquimistas europeus que mais viajou e mais explorou a Europa, ele tem muita experiência de atendimento alquímico. Uma das grandes experiências de Paracelsus, como ele tratou muito a corte na época. Então, rei de França, os ducatos, né, o rei da Inglaterra. Os alquimistas sempre estavam envolvidos, porque eu acho que era para eles sobreviverem, né? Porque senão eles não sobreviviam. Porque só eles que curavam. Só eles que curavam e acabavam sendo protegidos pelo próprio status. Né? Exatamente. E uma coisa que eles faziam eram essas manipulações, né? Eles deixavam, por exemplo, a Inquisição, quando não tinha jeito, aí a Inquisição pegava e matava mesmo. Principalmente se tivesse num ambiente onde a igreja era quem era o governo, como aconteceu na Itália, por exemplo, com grandes alquimistas que foram queimados por causa disso, né? Mas Paracelsus, como a base dele era uma região ali da Alemanha e da Suíça, da Suécia, né? Da Suíça, Áustria, ele andava muito por ali. Tem muita história de Paracelsus nessa região, né? E ele é suíço, né? Ele é originário da Suíça. Então ele ia muito Suíça e Alemanha, ele ia bastante para esses dois países, né? Ele pegava as notícias. E uma vez o inquisidor entrou na casa dele e viu ele com um vaso na mão, entendeu? E viu o espectro. O inquisidor inclusive escreve que viu aquela bruxaria,
aquela luz no meio do vidro. O inquisidor escreve, entendeu? Porque ele viu isso. Então ele falou, ó, meu amigo Aquino morreu, ele acabou de morrer. Inclusive isso está escrito no documento inquisitório. Então o cara tentou prender ele, falou, não, isso é coisa do demônio, isso é coisa do demônio. Existe uma história de Paracelso muito interessante. Uma aldeia lá de onde ele estava, uma aldeia foi invadida por ladrões, incendiaram uma casa daquelas e o teto caiu sobre uma criança. E aí matou a criança queimada. E a mãe dessa criança enlouqueceu, ela ficou louca. E essa mulher foi acorrentada, e aí deu aquela confusão, porque diziam que ela estava com um demônio, que ela era uma bruxa, que ela ia ser queimada. E aí a comunidade chamou Paracelso, falou, ela não é bruxa, ela não está com demônio. E aconteceu isso, uma parte aqui da vila foi invadida e tocaram fogo na casa, o teto caiu, a criança morreu. Ele falou, mas isso aconteceu faz tempo? Ele falou, não, isso foi recente e está lá, a casa ainda está... Aí ele foi até a casa e ele saiu olhando, tentando achar nos escombros a criança carbonizada. E ele achou, ele encontrou. E ele pegou aquela criança carbonizada, fez uma experiência no laboratório, e ele colheu o sangue da mãe, misturou com esse corpo carbonizado da criança e plantou naquela terra. É impressionante. Com o sangue da mãe. Eu fico todo arrepiado. E aí o que é que ele fez? Ele foi até a mãe, né, pediu para fechar lá a sala, e ele colocou... já levou o vaso dele com aquilo plantado, o sangue e o sal da criança, né, carbonizada, e aí ele colocou no fogo e começou a aquecer aquilo, e de repente começou a aparecer, né, todo mundo que estava presente na sala começou a ver um espectro luminoso dentro da retorta, dentro daquele vidro que a gente chama retorta, e aí começou a vir e a aparecer a imagem da criança com as mãos para cima, assim, e sorrindo. Aí ele foi e mostrou a mãe. E aí a mãe, louca, descontrolada, fixou o olho na criança. Entendeu? Até desaparecer. Aí quando desapareceu, aí ela começou a chorar. Aí ele tirou as correntes e ela disse, ele morreu, mas ele está bem. Lindo, e aí ele tirou o trauma dela com essa... Então eles eram realmente... Não, olha, Paracelso e Nicolas incríveis. Flamel, né? E tem uma coisa muito legal que eu gostaria muito que todo mundo aqui ouvisse a respeito de Paracelsus, né, para a gente fazer esse resgate, né, e essa honra, essa reverência, né, essa reverência a Paracelso, porque ele foi o primeiro alquimista, né, assim, documentado, juramentado, que fez diluição e dinamização. Então, o verdadeiro pai da homeopatia. Ele é o pai da homeopatia, né? O Hahnemann, claro, fez um trabalho maravilhoso, né? Evoluiu, pegou isso aí, construiu 200 remédios diferentes. Mas Paracelso, ele foi o primeiro cara alquimista que fez uma diluição e uma dinamização. E ele estava, na época, sob supervisão do pai dele. Porque ele falou para o pai dele, precisamos curar a sífilis na Europa. Se a sífilis continuar a tomar a Europa, né, a gente não vai ter mais herdeiro, a gente não vai ter mais o poder, não tem mais. Ia ser um caos total, né? Por quê? Porque os ricos, os milionários, os duques, os reis, eles não conseguiam mais ter filhos, porque eles estavam muito infectados pela sífilis, então eles estavam se tornando incapazes de procriar. Então ele viajou durante um ano. Paracelso percorreu toda a Europa, dando mercúrios dinamizado, e assim ele curou a sífilis na Europa em 12 meses. Isso é documentado, isso é documento, isso é fato histórico. E o pai dele tem uma coisa muito interessante. E até isso, 500 anos atrás,
E ainda tem gente que não acredita na homeopatia, então, ainda não acredita em essências vibracionais. Olha só como a gente demora para aprender. A ignorância no sentido incrível, de né? ignora o fato, né? E aí aconteceu uma coisa interessante com o Paracelso, com o pai dele, porque o pai dele, quando viu ele, o pai dele era um grande fitoterapeuta, um grande médico suíço, reconhecidíssimo, professor de universidades. E o pai dele, ele observando o Paracelso, falou assim: o que é que você está fazendo? Ele falou: eu estou diluindo e dinamizando. Então estou construindo, estou pegando matéria e transformando em energia. Eu acho que isso vai funcionar. E aí ele fez muitas experiências com o pai acompanhou, participou. E o não pai tinha até essa época noção disso de energia, de fazer um remédio. Nada. Ele que criou isso. E aí o pai dele falou assim: olha, você tem que ter cuidado, meu filho. Por quê? Porque se você dilui muito e você dinamiza muito, você ganha corpo, ganha energia, mas perde a alma. Isso é uma coisa muito interessante do Paracelso, porque tem diluição, dinamização, que ele chama de DP1, DP2, DP3. São as 3 diluições e dinamizações paracelsianas, que é uma técnica muito interessante. Você conhece, que a gente faz no laboratório. É o que a gente faz no laboratório. Você vai diluindo, dinamizando, você vai aperfeiçoando a matéria, mudando o aspecto corpuscular para que ela se torne mais a onda, mais energia, mas sem perder a alma daquilo. Aquilo ainda se mantém agarrado na sua dinamização e diluição, entendeu? Porque a alma da planta, ela precisa de quê? De uma matéria para poder ela se manter viva. É por isso que a gente faz toda a nossa tecnologia é feita com coisas vivas. E a gente ainda, para ajudar mais ainda as coisas vivas a se manterem na substância que a gente cria, né, com uma planta, por exemplo, a gente ainda alimenta aquela fórmula com minerais, com metais, pedras preciosas, porque os sais, eles são responsáveis por construir corpo, para que a alma tenha um corpo onde ela ancore. Remédio sem alma. João, qual é a diferença, para as pessoas que estão assistindo aqui, qual é a diferença dessas dinamizações e diluições paracelsianas para as de Hahnemann, para as que são utilizadas na homeopatia? Muita gente pergunta qual é a diferença de floral e homeopatia, qual é a diferença de alquimia e homeopatia. Explica um pouco. Porque quando você tem uma homeopatia, você vai fazendo, você vai quebrando aquela molécula, você vai quebrando, até você ter uma memória, você ter energia. Você faz, por exemplo, CH30, é energia. Se você pegar uma homeopatia em CH30 e for lá com um microscópio, você não vai ver nada, porque é energia. Por isso que a ciência fala que aquilo não funciona, porque aquilo para a ciência não é nada. Mas quando você toma, alguma coisa porque você sente o impacto da energia. Então, homeopatia é energia, ela é energia. Tem uma energia mais densa, uma energia mais sutil. Quanto mais dinamiza, mais sutilizando você vai fazendo essa energia. Você vai potencializando, você vai abrindo. Então, muito mais do que de Paracelsus, porque esse Paracelsus chegava na DP3 e a homeopatia chega... Bastante. Hoje milesimal. É isso mesmo, essa proporção, mas o Paracelsus não ia mais além disso. Mas eu gosto da homeopatia, eu acho a homeopatia incrível. Incrível. Principalmente o Hahnemann, né, ele sacou muito, eu acho que uma coisa que estava se perdendo, que é o primeiro caminho de cura. Porque quando o corpo ele faz assim, eu quero me curar, ele tem um primeiro caminho. O primeiro caminho de cura do corpo é pelo similar. É por isso que quando você tem, por exemplo, você está pensando muito,
aí você tem dor de cabeça, aí você tem dor na vista, porque é similar, é similar. Você está triste, aí você tem depressão, aí você tem dor no coração, aí você tem... E você toma um remédio para essa área. O que é que o corpo está fazendo? Ele está chamando a atenção para a área, porque ele está querendo se curar pelo similar. Quando o corpo ele recebe qualquer intruso, o que é que ele faz? Quando o sistema imunológico ele vai para aquele canto e ele cerca aquele bicho, ele não quer num primeiro momento combater, ele quer aprender sobre aquilo. Ele precisa aprender, porque é esse próximo grupo, né, que o corpo produz de células de defesa que ele manda, por exemplo, para o timo. Essas células aqui, elas ficam muito mais tempo no timo para quê? Para aprender a inteligência dos invasores. Então o que é que ele está fazendo? Ele está querendo aprender com o inimigo, e para aprender com o inimigo ele tem que ser o inimigo. Ele vai se vestir do inimigo. Ele vai aprender onde está a força do inimigo para combater o inimigo. A melhor defesa é o ataque, só que ele vai atacar como? De maneira inteligente. Então o primeiro caminho de cura do corpo é o similar. Então entrou o veneno, ele tenta copiar o veneno. Quando ele tenta copiar o veneno, existem muitas reações. Então o que é que aconteceu com o que é que o Hahnemann sacou? Ele sacou isso, ele sacou esse caminho de cura, o caminho de cura pelo similar, pelo similar, né? Então se você tem a mordida da cobra, né? O veneno da cobra, você vai ter aqueles edemas, né? Que vão te inchar, você vai ficar todo deformado. Então o que é que ele te dá? Ele te dá o veneno da cobra. O próprio veneno. Então o próprio veneno é o que vai te curar. Entendeu? Então é o princípio da vacina. Da vacina. Né? Hoje em dia as vacinas são muito manipuladas. Mas no princípio a vacina era a cópia do bicho. Era feito do vírus, feito da bactéria, feito da própria estrutura que ataca, a vacina era feita daquilo. Para você ter a resposta imunológica. Então ele enfiava aquilo super diluído, dinamizado, homeopatizado, para você ter uma resposta imunológica em relação àquilo. Só que o caminho de cura não é só esse. O caminho de cura tem mais dois. Tem um caminho de cura que é o pensamento alopático. O pensamento alopático, ele só tem um pensamento sobre o caminho de cura, que é o oposto, é a antítese. Então o que é que você tem, ou você não tem, eu vou te dar. Você está tendo esse sintoma porque você não está produzindo determinada vitamina, então eu vou te dar. Se você tem esse bicho, então eu vou te dar veneno para você matar o bicho. Então a alopatia, ela pensa diferente da homeopatia. Ela acha que tem que curar com contrários. O que eu acho muito legal da alquimia é que a alquimia, ela acredita no similar e no contrário. E ainda existe um caminho de cura do corpo, que é um terceiro caminho de cura, que é o complementar. Então ele usa tudo. Ele usa o similar, ele usa o contrários e ele usa o complementar. Ele complementa tudo aquilo. E aí, quando acontece isso, é porque o estágio da doença está avançado. Entendeu? E geralmente quando é o terceiro caminho de cura, é geralmente que a pessoa já passou pelo similar, não se tratou. Porque uma pessoa, por exemplo, pessoa que lê muito, estuda muito, ela vai tendo uma tontura, mas ela continua lendo. Ela vai ficando mal da vista, mas ela continua lendo. Aí ela começa a ter muita rinite, sinusite, ela continua lendo. Ela vai começando a ter otite, ela vai começando a ficar muito mal aqui dessa região. O corpo está tentando fazer o similar, para ver se ela se toca, entendeu? Mas aí ela não se toca. Aí o que é que o corpo faz? O contrário. Aí você vai ver nascer nessa criatura uma hemorroida, por exemplo, uma fraqueza nas pernas, uma debilidade no corpo,
Mas aí ele já está no segundo caminho de cura. Segundo. Está lá no extremo. Aí o corpo, vê também, ele continua fazendo aquilo. Então existe lá já uma contaminação mesmo. Já existe um tártaro. Já existe um vício, um apego, né, a isso. A pessoa não cuida. A pessoa simplesmente, a menor melhora, ela já vai ler outro livro. Eu não sei viver sem ler. Na minha mesa de cabeceira eu tenho 8 volumes. E aí ela começa a ter asma, cansaço, aí é o complementar. É a parte que faltava. Então você vai vendo o quê? Como uma metástase, uma contaminação, vai contaminando o corpo em várias áreas. E é um ciclo vicioso, porque fica cada vez mais difícil de uma anamnese, muito difícil. De saber onde é que começou tudo. É um nível hipocondríaco. Né? Porque aí a pessoa vai chegar no caos total, no consultório contando todos um monte de coisa, né? Que eu sou doente do estômago, eu tenho muita enxaqueca, eu tenho esporão, eu tenho hemorroida. Aí só alquimia, pessoal. Aí é aquela coisa difícil que geralmente a gente dá a síntese dos elementos para ver se a gente entende depois de alguns dias por onde começar. Realmente é muito difícil pessoas que estão nesse nível da doença. É muito difícil. O nível similar homeopático é bem legal, porque, né, a pessoa tem aquilo, você vai em cima daquilo, né? Você, quando tem um nível também que é o contrário, você também pode ir lá, né? A alopatia funciona bem nesse nível, a homeopatia bem no nível O Joel, e não necessariamente sempre começa pelo similar, para depois ir para o contrário, para depois ir para o complementar? Não, o corpo tem o caminho de cura escrito no desempenho, na memória celular. O primeiro caminho de cura é o similar. Sempre. Legal. Porque, veja bem, o que é que faz quando você vai para uma guerra? O que é que você faz quando você não conhece o seu inimigo? Você manda um espião, né? Guerra não se faz sem espionagem. Tem que ter espionagem. Você não sabe quem é o cara. Você não sabe como ele vai fazer. Você não conhece o armamento dele. E aí o espião que vai, como é que o espião ele vai se infiltrar? Ele vai ter que falar muito bem a língua. Ele vai ter que se vestir como eles. Ele vai ter que se passar como uma pessoa. O espião americano, na época da Segunda Guerra, tinha que virar alemão. Não é? Então você vê, é assim que o corpo faz. Então o corpo, o primeiro movimento de cura dele é similar. Ele quer saber quem é o inimigo, se colocando no lugar do inimigo. Ele cria imagem mesmo. É uma imagem, é como um espelho. Ele vai criar uma imagem para saber quem é aquela criatura, porque a partir do momento que ele descobre quem é a criatura, aí ele começa a atacar. Interessante, estou fazendo uma analogia com, também, a gente pode fazer uma analogia desses caminhos do corpo com o caminho da doença também, que primeiro começa na ideia da doença, por exemplo, como primeiro começa no campo emocional, aí depois que vai pro corpo físico, né? É o último grito de... Gente, olha, não existe doença sem história. Não existe. As doenças, elas têm uma história. Aí, às vezes um aluno pergunta, Joel, mas e se vier do DNA? Também tem uma história. Se vier do vírus, né? Do corona, também tem uma história. Toda doença tem uma história. Então eu digo assim, o alquimista precisa descobrir essa história. Porque é nessa história que está a cura. A cura não está na doença. Está na história da doença. O Joel, outra coisa também que as pessoas não enxergam, né? Geralmente não enxergam, é que assim, que também não é só doença que vem do externo. A pessoa ser atropelada, a pessoa passar por uma experiência que se machucou, né? Um acidente. Também tem uma história. Por que a pessoa estava ali, naquele lugar, momento, naquela hora... onde a Kombi ia passar. Exatamente, né? Então, tudo que acontece com a gente vem de uma história. Vem sempre de uma própria. História. Quando eu comecei a fazer... Deixa eu só ver aqui
Conta a história da Kombi, que eu acho que é bem interessante, porque a gente tem que parar de culpar o mundo externo, parar de culpar o vírus, isso não existe, né? Isso não existe. Não existe. É tudo dentro da gente. A gente que manifesta tudo que acontece com a gente. Aí conta essa história. Quando eu comecei a trabalhar em 1987, aconteceu o fenômeno comigo, tudo. E aí que eu fiquei no quarto, eu saí do quarto, aí eu fiquei muito sensível, né, e via a aura. E eu comecei a trabalhar um ano todo fazendo leitura de aura. Durante muitos anos eu fiz leitura de aura. E no primeiro momento, como eu era uma pessoa extremamente inexperiente, porque aquilo era um mundo que se descortinava, né, em um mês aconteceu aquilo comigo, o que era que acontecia? Quando a gente fica poderoso, né? A gente fica muito ego, né? Infla. Eu consigo ver aura, né? Você não consegue, mas eu consigo. E aí quando chegavam os pacientes, que eu via, por exemplo, o paciente tinha naquela parte da perna, a aura ali em volta da perna, tinha uma mancha, por exemplo. Aí eu já ia direto lá, a pessoa estava de calça, né? E eu dizia, o que é que você tem na perna? Você tem algum problema na perna? Aí a pessoa dizia, nossa senhora, você é muito sensível, eu tenho problema crônico no joelho, já fiz algumas cirurgias e não tem jeito. Então é por isso, eu não sei se você percebeu, eu manco um pouco. Então eu ficava contente, ficava feliz, quer dizer, puta, eu sou o cara, né? Eu sou fodão, né? Porque eu consigo ver o problema da pessoa. Atendi um delegado na época. O delegado, na hora que ele entrou assim, eu vi uma coisa assim no peito dele, uma mancha, uma coisa escura no peito dele. Aí ele entrou, ele muito descrente, uma pessoa super assim, cética. Aí falou, sentou, aí disse, eu vim aqui porque eu estou muito tenso. Aí eu falei para ele, o senhor tem que ter cuidado do seu coração. Aí ele arregalou o olho assim, disse, por que você está me dizendo isso? Eu disse, porque o senhor já teve infarto? Ele falou, eu já tive três infartos. Eu disse, olha, o senhor corre o risco de ter mais um. Foram vários, né, que eu comecei a atender, eu não errava uma. Até que entrou uma mulher. E depois aí eu fiquei craque nisso também. Entrou uma mulher que tinha uma mancha, que ela vinha aqui assim na aura dela e aqui para trás. Pegava todo um e na hora, na minha cabeça assim, eu pensei, né? Porque às vezes vinham frases, vinham palavras, né? E veio assim, os rins. Aí eu falei, pronto, essa mancha é o rim. E aí eu fui conversar com ela, era holandesa ela. Estava morando na Granja Viana. E eu falei para ela assim, olha, a senhora tem algum problema no rim? Ela olhou para mim e falou, não. Eu digo, a senhora não tem pedra no rim? Ela falou, não. Você tem algum problema no estômago? Não. Meu corpo é perfeito, a minha saúde é perfeita. Eu disse, mas então por que a senhora veio aqui? Não, porque disseram que você é um excelente massagista, que você tem uma mão muito boa. Aí eu fiquei assim, putz, que merda, né? Aí né, imagina, estou falando uma coisa que eu estou vendo, e eu tinha experiência anterior, que eu não errava eu errei, aí o ego foi para o inferno, né? E aí eu insisti, aí eu falei, nossa, mas eu acho que a senhora deve ter alguma coisa aí nos rins, e eu não sei, não é uma coisa séria, porque é uma mancha escura. Aí a mulher ficou muito brava comigo. Aí ela saiu brava assim, ela falou, não quero mais, você tá me... Imagina, alemã, né? Era holandesa. Holandesa. Você está me influenciando, e eu estou decepcionada, e você é um cara perigoso, você não pode fazer isso com as pessoas. Nossa, ela acabou comigo. E ela foi embora. Inclusive, por causa dessa mulher, eu perdi muitos clientes por causa dela, porque eu já tinha muito cliente na época. E aí ela sumiu.
Eu atendia uma amiga dela, essa era alemã, que ela fazia uns stollen assim de fim de ano, muito bom aquilo, né? Nossa, aquilo é uma maravilha, uns pães assim, chama stollen. Aí ela levou ela chegou lá e disse: Joel, fiz um stollen aqui para você. Eu falei: que maravilha. E fiquei conversando com ela um pouco lá na estrebaria, que eu morava lá na estrebaria. E eu perguntei para ela: Rose, tu visse fulana? Tu visse fulana? Porque fulana saiu daqui, ela saiu chateada com você, né? Porque você falou que ela tinha uma mancha, ela achou que aquilo foi... E ela se acabou com você aqui, da reputação na Grande Viana. E você sabe que ela foi atropelada a semana passada. Eu falei: como assim atropelada? Quase morre. Eu disse: como assim quase morre? Ela estava saindo com 2 sacolas do Serrano, que é um supermercado da região. Que é da região. E aí vinha andando uma Kombi, ia dando ré, ela não viu, e a Kombi imprensou ela na parede com aqueles pacotes, e ela quebrou uma costela, e o osso, né, quebrado da costela perfurou um rim dela. Então pode ser aí uma eu falei: doença. Como assim perfurou um rim? Ela disse: perfurou o rim, ela quase morre, Joel. Quase morre. Quase. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei: meu Deus do céu. Então, não necessariamente a doença, aquilo que está na aura, como uma mancha, um desequilíbrio, se torne uma doença. Pode vir alguma coisa do lado de fora, impacte no corpo, para equilibrar isso, para aquilo vir, não é? De uma maneira mais assim, como no caso dela, agressiva. E logo uma semana depois eu tinha uma amiga que ela fazia parte do Centro de Integração da Vida, e ela falou: atende meu pai, que meu pai está tão mal. Aí a semana outra veio o pai dela. Quando eu olhei para o pai dela, eu fiquei muito impressionado, porque em volta dele era como se fosse uma lista preta, preto mesmo, assim, em volta dele, assim, ó. Tá, que ia para as pernas, fechava no prato. E eu olhei assim, eu fiquei tão impressionado quando eu olhei para ele assim, que eu fiquei olhando assim para ele. Aí eu falei: meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí ela disse assim para ele: pai, o Joel vê a aura. O Joel vê, ele está vendo a sua aura. Aí ele falou: você está vendo a minha aura? Eu disse: estou. E aí, o que é que você está vendo? Eu disse: eu estou vendo você dentro de um caixão. Ele disse: como assim dentro de um caixão? Eu digo: é porque a forma parece um caixão. É o que eu estou vendo. Aí ele falou: nossa, mas eu vou morrer? Eu digo: não, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você, todo mundo aqui vai morrer. Não, mas é estranho, eu nunca tinha visto uma aura assim, com essa mancha preta em volta do corpo todo. E aí, mas ele, muito cético, super cético, ele falou assim: eu vou levar uma boa notícia, eu não tenho doença nenhuma, eu não tomo remédio nenhum, eu sou ótimo, eu trabalho muito. Ele era alto executivo de numa época, ele estava juntando eu não lembro se era a Sica com a Bombril. Ele estava fazendo um grupo, era um trabalho gigante que esse homem estava fazendo na época, né? E aí a Beth falou para mim: Joel, dá uns alisados nesse homem, faz uns carinhos nele, uma massagem, quem sabe você não tira, ele está muito tenso por causa desse trabalho dele. Foi por isso que eu empurrei, ele está aqui, obrigado por mim. E aí quando ele deitou, nossa, que ele deitou, porque ele ficou na posição, né, deitado assim para cima, aí aquela imagem veio muito mais forte. E aí eu falei: nossa, eu comecei a ficar preocupado com o senhor. E ele viajava muito com essa coisa da empresa, ele ia muito a Porto Alegre. E aí deu o quê? 15 dias, esse homem viajando, ele entrou debaixo de um caminhão, ele quebrou todos os ossos do corpo,
ele quebrou até a mandíbula. Ele só não teve fratura craniana. Mas daqui para baixo, ele quebrou as costelas, a omoplata, os braços, as pernas, o fêmur, quebrou todos os ossos do corpo, menos o crânio. E sobreviveu. E ficou vivo ele. Então ele ficou lá, né, parecia uma múmia toda engessada, ficou praticamente 1 ano hospitalizado, até se recuperar totalmente e poder sair. Aliás, ficou 6 meses todo ainda se recuperando, e mais 6 meses só na fisioterapia, mas ele ficou 1 ano no hospital. Então ele foi o segundo caso que eu vi que não necessariamente vem através de uma doença. E aí foi que eu aprendi que nada é por acaso, nada. Então quando você vai de encontro a um acidente, de encontro a alguma coisa que te machuque, você já carrega isso dentro de você. E o corpo, o que é que ele faz? Ele quando ele vê, ele percebe que essa mancha, que essa mágoa, que esse trauma, que essa dor, que essa depressão não necessariamente vira em uma doença, ele faz isso, ele faz você, ele cria uma situação no teu inconsciente para que você vá de encontro a um acidente ou a alguém que vai te machucar. Aí você purifica aquilo através de situações externas, né, Joel? E de uma maneira bem agressiva, né, às vezes. Então, a gente estava falando justamente isso na aula, né, Joel? Que algumas pessoas tomam um tratamento alquímico, né, tomam os florais, e quando tem algumas reações, né, que a gente não chama surto, a gente não chama crise de cura, a gente chama impulsos evolutivos. Quando as pessoas têm alguma reação, muitas falam assim, ai não, foi o floral, foi o tratamento que me causou isso. Não, gente, não foi o tratamento. O tratamento alquímico, os florais, eles trazem a consciência, né, e a luz, o que tem que ser mudado. E trazem de uma maneira muito menos agressiva que uma Kombi, muito mais administrável do que um acidente de carro. É bem homeopático, né? Eu digo sempre. Eu durante um tempo, né, que eu atendi na estrebaria, depois ainda mais 4 ou 5 anos assim, sem parar, atendi muita gente. Eu sempre tinha eu coloquei uma almofada na entrada da minha sala, lá do Centro de Integração da Vida, porque aí em 89 eu já abri o centro, então tinha uma almofada bem grande, que eu tinha comprado inclusive lá na Liberdade, tinha aquelas almofadas duras de palha, né? Então eu comprei, elas eram mais altas, coloquei ali e fiz um púlpitozinho para ajoelhar. Então quando o paciente ele entrava, né, eu dizia, a senhora tem algum problema, alguma doença? Aí a pessoa dizia, eu tenho uma doença, né, muito chata, não sei o quê. Eu digo, então a senhora vem aqui, por favor. Aí levava ela na frente das almofadas e dizia, a senhora pode se ajoelhar? Aí a pessoa se ajoelhava, né, eu dizia, a senhora pode colocar a mão assim? Aí ela colocava a mão assim. Eu dizia, agora olhe para o céu. Aí a pessoa olhava para o céu, olhava para o céu. E aí, o que é que eu falo? Eu digo, agradeça aí. Agradeça ao sintoma, à doença, porque a senhora está se purificando, o senhor está se purificando, entendeu? A gente, quanto mais doença vem, porque a doença tem uma história, então a gente vai conversar sobre essa história. Se a gente perceber que essa história é o que provoca isso, aí a senhora se cura, porque a senhora pode desviar essa história, fazer com que essa história se torne outra coisa, não essa doença. E aí as pessoas, elas adoravam aquilo. Eu fiz isso por muitos anos. Colocava todo mundo de joelhos, eu agradeça. Quebrei a perna, agradeça. Acolhia, né? É a questão, né, Joel, quem está no autodesenvolvimento, né, no caminho da evolução consciente, a gente começa a agradecer os desafios, né, e as coisas que vêm no nosso caminho, porque a gente sabe que aquilo vem para uma expansão de consciência. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não existe involução, é sempre tudo que nos acontece é para o bem maior. E eu acho interessante, porque as pessoas hoje, elas ficam muito assim, tem gente que fala isso com o maior orgulho do mundo, nada é por acaso.
né? Eu tenho muito aqui aluno que vem em encontro e fala, nossa, eu estava pensando em você, Joel, nada é por acaso, né? Às vezes enfia a mão na bolsa, tira um negócio, eu digo, gente, eu estava pensando nisso, nada é por acaso. Mas na hora da doença, da dor, não pronuncia isso, né? Não fala, nada é por acaso. É verdade. Né? Nada é por acaso, né? Se a gente passa por uma limitação, por uma doença, isso não é por acaso. Isso tem alguma história, tem alguma coisa ali que precisa ser revelada de maneira consciente, porque somente existe um remédio que cura, chama-se consciência. Exatamente. Consciência. E achar ninguém e passar nas provas da vida, para não precisar atrair mais, sim. Né? E fazer com que as provas da vida sejam passadas de maneira consciente. Muito mais rápido, sabe? Sem culpa. Hoje em dia, uma das coisas também, já que eu observo, é assim, as pessoas se culpam muito de estar doente. Porque entra a doença, parafuso, o que é que eu fiz, né? Fica assim, mas o que é que eu fiz? Eu tive uma paciente que estava, uma amiga, que a mãe estava morrendo de câncer. E ela ficava o tempo inteiro dizendo assim, não, mas ela não merece isso. Eu digo, não, mas você está colocando o câncer da sua mãe como se ele fosse um castigo, uma punição. Isso não existe. Isso não existe. Então você pare com isso. Pare com isso. Você não pode pensar assim. Eu acho que a doença é uma punição, que o sintoma é uma punição. Então eu vejo hoje que às vezes a doença, o sintoma, aumenta muito quando as pessoas veem isso como uma coisa ruim, como uma coisa pesada, como uma coisa ou densa. até, né, Joel, a gente vê muito nos alquimistas, nas pessoas que trabalham com cura, na gente, né, de que quando a gente fica com alguma doença, algum desequilíbrio, se não sente culpa, a gente fala assim, não, mas o que é que eu estou fazendo errado? Não, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque a doença é um desequilíbrio, e isso tem um peso tão negativo, né, como no processo. A mãe, por exemplo, a mãe, um pai, quando vê um filho, entre aspas, né, se distanciando de uma coisa saudável, indo para uma coisa mais, né, com a droga, por exemplo. Aí quando pega o filho, o que eu fiz? Necessariamente você não tenha feito nada. O que você fez foi tudo de bom. Você deu amor, você deu carinho, você deu dinheiro, facilitou a vida do cara. Só que o cara é o cara. Antes dele ser teu filho, ele é o cara. Antes de ser teu irmão, ele é o cara. Não interessa, ele é o indivíduo. E o indivíduo, ele tem um caminhar, ele tem escolhas, ele está fazendo escolhas na vida. Então, eu acho que hoje, para a gente ser mais feliz, a gente tem que estar muito consciente de que tudo aquilo que a gente colhe é tudo aquilo que a gente planta. Exatamente. Tudo aquilo que a gente vive é fruto das nossas escolhas. A gente escolheu, então assuma. Mesmo que não saiba de onde vem, mesmo que não saiba o motivo, porque às vezes a gente fica, vai indo para o passado, vamos para o passado. A gente não tem como saber de todas as nossas vidas, tudo da onde vem aquela situação, né? É o presente como aprender. Exatamente, nada é por um acaso. E aprender e passar o mais rapidamente possível. Vamos ser felizes e daqui para frente sempre. Nunca daqui para trás. Né? Porque uma das coisas mais. Hoje, a gente vive hoje. E existe amanhã? Fala para mim, de vocês todos que estão me ouvindo aqui, se para vocês existe algum amanhã. Porque isso é uma ilusão. Amanhã é uma ilusão. Aí ontem. E o que existe para você de ontem? Nada, também é uma ilusão, já se tornou uma ilusão. A vida é dinâmica, a vida é um presente, e é presente. O que é que significa presente? Quando a gente diz, ganhei um presente, olha que coisa mais maravilhosa. Presente é aqui e agora. E assim, se você está pensando numa colheita, então plante direito. Se você está pensando ou criando alguma expectativa de que amanhã vai ser uma coisa boa, então plante direito. Tem que começar hoje, você não pode escapar do hoje. Você está com uma planta linda, você quer que ela floresça,
cuide dela. Mas cuide dela amanhã. Aí você fala, não, vou aguar ela amanhã. Amanhã não existe. Você não vai aguar ela amanhã, você tem que aguar hoje. Então a importância do hoje na vida da gente é fundamental. E uma coisa super importante, né, fazer esse exercício constante de você estar sempre presente no hoje, né, se corrigindo, olha, muito atento aos seus rumos, já que você tem uma preocupação com o dia de amanhã, então faça muito bem hoje, cuide bem do seu hoje, porque como consequência disso, um amanhã melhor. Agora, preste atenção, mesmo que você seja lindo e faça a lição de casa, e que você seja um ser perfeito, bote uma coisa na sua cabeça: a vida não oferece prêmio, a vida não vai te dar medalha, a vida não vai te dar uma taça, a vida não vai, ela não está nem aí com essa ideia de você ser o primeiro, de você vai ganhar em primeiro lugar. Isso não existe, isso é uma ilusão. A vida não oferece prêmio, porque a vida é sua, ela é particular, ela é pessoal. Tudo aquilo que você colher é exatamente aquilo que você planta. Tudo. A diferença que existe entre as pessoas que sofrem e as pessoas que não sofrem é que as pessoas que não sofrem, elas também sofrem, mas elas entendem melhor o seu sofrimento, porque elas sabem por que elas colhem muitas coisas que elas não gostariam de colher, mas elas sabem que foi aquilo que elas plantaram. Você pode ser bonzinho, você pode ser lindo, você pode ser inteligente. Não espera prêmio disso. Não existe prêmio para isso. Não é isso, é uma melhor maneira de viver no presente. Isso é inteligência. E amanhã é uma consequência, eu creio, de todas as nossas atitudes frente ao nosso dia a dia. Agora, não esqueça que vivemos num mundo coletivo. Então tudo que vem amanhã para a gente, tem muita gente se metendo. Então tudo pode acontecer. Então, viva bem o momento presente. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Não é? Que merecemos ser felizes. É. Gente, a gente já passou por tanta coisa, né? Quem acredita em outras vidas, são vidas e vidas e vidas. Vamos começar a ser leve, vida né? Né? Vamos sem medo de ser feliz, com tudo. Não importa o externo, né? Se como a gente estiver bem. Uma vez eu era uma criança, eu tinha 8 anos de idade, aí veio um amigo de meu pai, que ele era caminhoneiro, com o caminhão dele, mostrou a meu pai, e aí a gente foi rodando assim o caminhão para ver, era um Chevrolet, e aí tinha aquelas coisas em cima dos pneus, aquela para aparar a lama, né, do pneu, que eles adoravam enfeitar, e estava escrito assim: eu quero rosetar. Eu quero rosetar. Eu tinha 8 anos de idade, eu já sabia ler, né? Eu li aquilo, eu quero rosetar. Perguntei para o meu pai: ô meu pai, o que é eu quero rosetar? Eu quero rosetar. E aí meu pai me deu um tapa assim na boca, sabe? Para de falar bobagem, não sei o quê, né? E ele leu também, e ele achou engraçado, e ficou na minha cabeça aquilo. Depois de muito tempo, eu estava lembrando com ele essa história, aí eu já tinha 18, 19 anos, e eu estava dizendo: ah, meu pai, você lembra dessa história? Aí ele disse: você não sabe a confusão que deu aquilo, porque o delegado, quando ele viu o caminhão escrito eu quero rosetar, ele mandou apagar. Ele falou: não, você não pode andar aqui em Campina Grande com esse nome, porque isso é uma pornografia. Eu estou entendendo a sua pornografia, você não pode fazer isso, então você tem que apagar. Aí no outro dia ele tinha apagado e tinha escrito: continuo querendo. Então, mas, assim, ó. Fala aqui pra. Eu não sei o que é rosetar. É transar. Ah, rosetar e transar? Eu não sabia, viu, gente? Eu sou nordestina. Eu quero rosetar, proibiram, continuo querendo. Então, a vida é isso. Eu já levei pro rosa, já levei pra ser feliz. Pronto. O óleozinho que ela tá lançando de rosa. Tudo rosa. Agora a gente vai usar isso aqui. Não, ele colocou no Instagram dele, pedindo para mim, eu autorizei, mas pessoal, isso daqui é exclusivo para os alquimistas,
Tá? Até primeiro de dezembro a gente vai mandar para vocês todas as informações, vai estar na loja virtual, mas infelizmente a gente não vai conseguir o lançamento vai ser só o ano que vem, mas a gente fez assim 200 vidrinhos desse, porque não resistiu assim, só para alquimistas. Esse é para rosetar. Esse é para rosetar, esse é, olha... E amanhã quando você acordar, continue querendo. Ó, um beijo enorme, até a próxima quarta-feira, né? Segunda com convidado especial, quarta com Joel, e vamos aí rosetar no bom sentido. Ser feliz, que é a melhor coisa que a gente pode fazer pra gente e pro mundo inteiro. Vibração mais alta, hein? A vibração da alegria é mais alta do que a do amor. Então a gente está ainda, né, tentando a do amor, mas a da alegria é mais alta do que a do amor. Então gente, tem que ser feliz. Beijos. Beijo grande. Tchau. Tchau.